sétimo ano. Vamos aí então para a correção da semana 4 do PET volume 6 de História. E o tema é Revisão do Brasil Colônia, Sociedade do Açúcar. A Sociedade do Açúcar era composta, resumidamente, por estes 3 estratos aí. Aristocratas, senhores de engenho. Homens livres, senhores de terras, sem engenho, ferreiro, carpinteiro, capataz e etc. E escravos, mãos e pés do senhor, né, que era o que fazia tudo ali na Sociedade do Açúcar. A família era patriarcal. Tudo que estava sob o domínio do senhor de engenho e sob a sua proteção devia obediência a ele, seja mulher, filhos, agregados e todos que moravam na sua fazenda e os seus escravos. A sociedade açucareira era agrária, escravagista e estratificada. O grupo mais privilegiado era do senhor dos engenhos, né, dos senhores de engenho. Já na Sociedade do Ouro, a população se concentrava em núcleos urbanos e a mobilidade social e o trabalho livre estavam muito mais presentes, permitindo o surgimento de uma classe média ausente na sociedade açucareira. Então, olha bem, a mobilidade social na Sociedade do Ouro era um pouco diferente. Na Sociedade do Ouro, inclusive, o escravizado ele tinha mais chances de conseguir comprar sua liberdade. Porque em alguns casos havia aqueles que trabalhavam, né, que eram aqueles escravos de confiança, que trabalhavam, recebiam um pouquinho de dinheiro ali e ele ia juntando aquele dinheirinho até ele conseguir comprar a sua alforria. E o PET de vocês trouxe aí o tema, né, a revisão do Brasil Colônia e Sociedade do Açúcar, para você dar uma lidinha sobre a organização política administrativa, sobre economia, sobre a sociedade, sobre o movimento bandeirante, os jesuítas e a escravidão. Gente, é importante vocês lerem esses textos que estão no PET. Lembra que vem aí o PET avaliativo, tá? Então, se está fazendo a revisão, é para você reforçar o que você já estudou, para você tirar boas notas nesse PET avaliativo. Vamos então para as atividades. Leia o texto. A sociedade colonial brasileira herdou concepções clássicas e medievais de organização e hierarquia, mas acrescentou-lhe sistemas de graduação que se originaram da diferenciação das ocupações, raça, cor e condição social. As distinções essenciais entre fidalgos e plebeus tenderam a nivelar-se, pois o mar de indígenas que cercava os colonizadores portugueses tornava todo europeu, de fato, um gentil homem em potencial. A disponibilidade de índios como escravos ou de trabalhadores possibilitava aos imigrantes concretizar seus sonhos de nobreza. Os índios podiam desfrutar de uma vida verdadeiramente nobre. O gentil transformou-se em um substituto do campesinato, novo estado que permitiu uma reorganização de categorias tradicionais. Contudo, o fato de serem aborígenes e mais tarde os africanos, diferentes étnicas, religiosa e fenotipicamente dos europeus, criou oportunidades para novas distinções e hierarquias baseadas na cultura da cor. Então vamos lá. A pergunta é a seguinte: qual interpretação o texto faz em relação ao Brasil colônia? A interpretação é a diferenciação de raças, culturas e condição social entre brancos e índios. Brancos e negros tendeu a diluir a distinção clássica e medieval entre fidalgos e plebeus europeus na sociedade. Letra B. Qual a relação a autora faz entre o período medieval e o processo colonial do Brasil? Na construção da sociedade colonial, observamos que os nativos e os negros compuseram a base dessa nova conjuntura, onde os europeus ocupavam a mais elevada condição econômica. Diferente da sociedade feudal,
onde a posse da terra era o elemento fundamental de distinção social no espaço colonial. Essas diferenciações também abraçaram a questão cultural, étnica e religiosa. Atividade 2. Todas as afirmativas apresentam um erro. Corrija cada uma delas. Então, nós vamos fazer o seguinte, são 14 afirmativas. Todas contêm um erro. Nós vamos corrigir, ler a 1 e fazer a correção no próximo slide. Voltamos aqui na 2 e fazemos a correção no próximo slide, tá? Vamos começar então com a primeira. As bandeiras foram consideradas expedições militares porque foram organizadas pelo Exército de Portugal. Então vamos lá. O 1 vai ficar assim. As bandeiras eram expedições particulares organizadas pelos paulistas. Então eram os bandeirantes paulistas que começou a organizar aí as bandeiras e desbravar o sertão. Vamos voltar lá agora na 2. As bandeiras e entradas tinham como objetivo somente o reconhecimento do território da colônia. Cuidado, gente, com esse nome somente, viu? Porque ele geralmente vem como uma pegadinha nas questões. Ficaria o 2 assim. As bandeiras e entradas tinham como objetivo capturar indígenas e encontrar pedras preciosas. Ou seja, não é somente o reconhecimento do território da colônia, até porque eles nem estavam assim nessa intenção. Eles estavam em busca de aprisionar os indígenas para escravizá-los e de encontrar pedras preciosas. 3. Fernão Dias Pais foi o bandeirante que destruiu o Quilombo dos Palmares em 1694. 3. Quem destruiu o Quilombo dos Palmares foi Domingos Jorge Velho, tá? Então aqui fica assim, Domingos Jorge Velho foi o bandeirante que destruiu o Quilombo dos Palmares. 4. No século XVII, o Nordeste brasileiro se destacava pela produção de café e fumo. No século XVII, o Nordeste brasileiro se destacava pela produção da cana-de-açúcar. Tanto que a gente já estudou várias vezes aí o Nordeste açucareiro, a produção de açúcar. O Nordeste, então, se destacou com a produção de cana-de-açúcar. 5. As bandeiras eram expedições militares patrocinadas pelo governo de Portugal. Essas 5 é praticamente a mesma coisa da 1. As bandeiras eram expedições particulares organizadas principalmente pelos paulistas. 6. A tentativa de transformar o índio em escravo foi um sucesso. 6. A tentativa de transformar o índio em escravo não obteve sucesso. Aí até coloquei entre parênteses aí os motivos. Eles fugiam para as regiões mais distantes, eles não tinham disponibilidade, né, para o trabalho intensivo, muito exigido pela coroa, que tinha uma constância, exigia muito esforço físico, o índio não era acostumado com isso, porque ele plantava, colhia e fazia as suas coisas de acordo com a necessidade de sobrevivência, não plantava, não colhia nada em excedente exagerado, como a coroa queria, que era para transportar, que era para vender fora. Não, o índio não fazia isso. E a presença também jesuíta, que também defendia os índios na intenção de catequizar esses índios, tá? 7. As bandeiras, quando procuravam aprisionar os índios do Brasil, não atacavam as missões jesuítas. As bandeiras, quando procuravam aprisionar os índios do Brasil, atacavam as missões jesuítas. Por quê? Porque lá o índio já tinha sido um pouco domesticado, entre aspas, né? E era mais fácil de capturar vários índios nessas missões que eles já estavam todos juntos ali do que sair a mata adentro procurando índios. 8. As entradas eram expedições patrocinadas por investidores particulares. As entradas foram financiadas pela coroa portuguesa, tá bom? 9. As expedições chamadas bandeiras nunca ultrapassaram os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas. Então ficou o seguinte: 9.
as expedições de Bandeirantes ultrapassaram o Tratado de Tordesilhas. Tanto que a gente já viu aí nas matérias anteriores, a extensão territorial do Brasil foi muito além do Tratado de Tordesilhas, com essas entradas, com essas bandeiras que foram feitas dentro do nosso território. 10. Dentro das sociedades indígenas do Brasil, os homens realizavam muitas tarefas das mulheres. Dentro da sociedade indígena do Brasil, os homens não realizavam os trabalhos das mulheres. É assim que funcionava dentro da sociedade indígena. A mulher ficava por conta de cuidar dos filhos e da agricultura, enquanto os homens eram guerreiros e caçadores. 11. As tentativas de escravizar os índios só terminaram com o fim da produção de fumo no Brasil. O 11 é: a tentativa de escravizar os índios só terminaram com a chegada da mão de obra escrava negra já no começo da atividade açucareira. Então, como vocês viram também, os índios, eles não possuíam resistência nem para as doenças que os portugueses traziam e eles contraíam, como também eles não tinham resistência física para o trabalho pesado igual tinham os africanos. Então, quando eles viram que era mais rentável usar a mão de obra negra africana ao invés do indígena, eles substituíram a mão de obra indígena. E sem contar também que, como a gente já viu, o lucro com o tráfico transatlântico de escravos era muito maior do que tentar capturar os indígenas que fugiam com mais facilidade, eram muito bem conhecedores da região, das matas, eles fugiam, eram protegidos pelos jesuítas que queriam catequizar esses índios. E depois também foi surgindo leis dentro do Brasil que só permitiam aí a escravidão de indígenas por meio da guerra justa. A guerra justa, que era aquela que, se os índios fossem lá, atacassem uma aldeia portuguesa, os portugueses que entrassem nesse conflito contra os índios e os índios que fossem capturados poderiam ser usados aí para trabalho escravo. Mas enfim, o mais correto de você colocar nessa 11 é isso aí, com a chegada da mão de obra escrava africana, tá? Ou escrava negra, como eu coloquei. 12. As minas de ouro mais importantes do período foram descobertas em São Paulo, Bahia e Espírito Santo. Não, queridos. A 12 fica assim. As minas de ouro mais importantes do período foram descobertas em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. 13. Em 1698, Antônio Dias de Oliveira encontrou ouro em Vila Rica, que mais tarde recebeu o nome de Diamantina. Também não. A 13 é: em 1698, Antônio Dias de Oliveira encontrou ouro em Vila Rica, que mais tarde recebeu o nome de Ouro Preto. 14 e última, com a descoberta de ouro, o governo de Portugal permitiu a entrada de qualquer um na região das Minas Gerais que quisesse trabalhar na extração dessas riquezas. Então, a 14 você vai só acrescentar um não aí, que é com a descoberta de diamante. Pessoal, no lugar de diamante aí é ouro, tá? Não sei por que eu coloquei aí diamante, eu acho que eu estava muito focada no outro assunto que eu comentei mais pra frente, que eu acabei colocando diamante, mas também não está errado não, tá? Não permitiu a entrada de qualquer um na região das Minas Gerais que quisesse trabalhar na extração dessas riquezas ou das riquezas. Um exemplo dessa vigilância maior, gente, foi em Diamantina. Eles cercaram Diamantina. Lá em Diamantina, por exemplo, só entrava e saía quem tinha permissão, principalmente depois da descoberta do ouro. Então, tinha os funcionários, os contratadores de diamantes em Diamantina, que eram funcionários do governo, entre outros, né, que eram responsáveis pela extração desses diamantes e também em não extrair em grande quantidade, não vender muito para a Europa, porque foi encontrado muito diamante em Diamantina. E no começo, quando começaram a vender diamantes demais, o diamante até caiu de preço. Aí, para controlar isso, o governo português controlava até a quantidade de diamante que tinha que sair lá de Diamantina. Em Ouro Preto, no começo da descoberta do ouro, muitos forasteiros entraram nas regiões de Minas ali para poder
explorar o ouro, né? Mas depois, quando viu que o negócio era bem rentável e tinha muito ouro, a coroa tratou logo de organizar aí essa extração do ouro, a cobrança de impostos, entre outras coisas, tá bom? Então é isso. Se foi útil, curte, compartilha, deixa seu joinha aí, se inscreva neste canal, me ajude se eu pude te ajudar, não custa nada você me ajudar aí e de qualquer forma vai estar se ajudando também, porque aí você não vai perder nada, né, do que eu for postando aqui depois e vai adiantando aí as suas atividades. Então até mais, beijinhos, até a próxima.